Na França do século XV, quando reis e nobres dominavam com punho de ferro sobre uma sociedade rigidamente hierarquizada, um homem comum conseguiu o impossível. Jacques Coeur, filho de um simples peleiro da cidade de Bourges, construiu um império comercial que rivalizava com a riqueza da própria coroa francesa. Mas sua meteórica ascensão plantaria as sementes de uma queda ainda mais espetacular, numa trama de inveja, conspiração e traição que mudaria para sempre o destino do comércio europeu. Esta é a história de como a ambição desmedida pode levar um homem às alturas do poder, apenas para depois destruí-lo completamente. Se você gosta de histórias sobre poder, ambição e as consequências fatais do sucesso, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os personagens mais fascinantes da história medieval. Jacques Coeur nasceu em Bourges por volta de 1400, numa época em que a França sangrava sob os golpes implacáveis da Guerra dos 100 Anos. Seu pai, Pierre Coeur, era um modesto comerciante de peles que mal conseguia sustentar a família com os parcos lucros de seu pequeno negócio. A casa onde Jacques cresceu era simples, com paredes de pedra úmidas no inverno e um teto de palha que gotejava durante as tempestades. Nada naquele ambiente humilde indicava que aquele menino se tornaria o homem mais rico da França, capaz de emprestar dinheiro ao próprio rei e influenciar o destino de reinos inteiros. A juventude de Jacques foi marcada pela dureza absoluta dos tempos medievais. Bourges, sua cidade natal, vivia sob constante ameaça das tropas inglesas que devastavam o campo francês com regularidade assustadora. As rotas comerciais tradicionais estavam completamente em ruínas, os campos eram sistematicamente queimados pelos exércitos em retirada, e a moeda francesa havia perdido quase todo o seu valor devido aos custos exorbitantes da guerra. Era um mundo onde apenas os mais astutos, corajosos e implacavelmente determinados conseguiam não apenas sobreviver, mas prosperar contra todas as probabilidades. Durante sua infância, Jacques observava fascinado os poucos mercadores que ainda ousavam viajar pelas estradas perigosas da França medieval. Estes homens corajosos traziam histórias de terras distantes, de cidades prósperas onde ouro e especiarias corriam como rios, de povos exóticos que viviam além das montanhas e dos mares. Enquanto outras crianças brincavam com espadas de madeira sonhando ser cavaleiros, Jacques sonhava com caravanas carregadas de sedas orientais e cofres repletos de moedas douradas. Aos 15 anos, quando a maioria dos jovens de sua classe social já estava destinada a seguir a profissão paterna, Jacques tomou uma decisão que chocaria sua família. Anunciou que não se contentaria em vender peles pelo resto da vida em Bourges. Queria conhecer o mundo, estabelecer conexões comerciais e construir algo muito maior que qualquer negócio que sua cidade provinciana pudesse oferecer. Seus pais, assustados com a audácia do filho, tentaram dissuadi-lo, mas Jacques já havia tomado sua decisão irrevogável. Aos 20 anos, Jacques já demonstrava um talento excepcional e quase sobrenatural para os negócios. Enquanto outros mercadores se limitavam timidamente ao comércio local, vendendo produtos básicos para vizinhos conhecidos, ele sonhava em escala continental. Começou comercializando especiarias raras e tecidos finos importados, produtos que a nobreza francesa desesperadamente desejava mas que eram quase impossíveis de obter devido à guerra constante que isolava a França do resto da Europa. O primeiro grande golpe de sorte de Jacques, que na verdade foi resultado de anos de planejamento cuidadoso, veio quando ele descobriu uma rota comercial alternativa para o Oriente que ninguém mais havia considerado viável. Enquanto Constantinopla e as prósperas cidades-estado italianas como Veneza e Gênova controlavam ferreamente o comércio tradicional através do Mediterrâneo, Jacques estabeleceu contatos diretos e pessoais com mercadores árabes experientes nos portos do Mediterrâneo Oriental. Suas primeiras caravanas começaram a trazer sedas preciosas da China longínqua, especiarias aromáticas da Índia misteriosa, perfumes refinados da Pérsia antiga e joias raras que valiam literalmente seu peso em ouro na França medieval ávida por luxo. Mas Jacques não era apenas um comerciante habilidoso com talento para negociação, era um visionário autêntico que enxergava décadas à frente de seu tempo. Percebeu com clareza cristalina que o verdadeiro poder não estava apenas em comprar barato em um lugar e vender caro em outro, mas sim em controlar toda a complexa cadeia comercial desde a origem até o consumidor final. Começou sistematicamente a investir seus primeiros lucros em navios próprios, estabeleceu casas comerciais em cidades estrategicamente escolhidas e criou uma rede sofisticada de agentes leais que se espalhava como uma teia por toda a Europa e além.
chegando até mesmo aos mercados exóticos da África e da Ásia. Em 1430, apenas 10 anos após começar seriamente nos negócios, a fortuna de Jacques já era considerada legendária em toda a França. Possuía uma frota impressionante de mais de 30 navios que navegava regularmente do Mar Negro ao Atlântico, transportando mercadorias preciosas que enriqueciam tanto a ele quanto as cidades por onde passava. Suas casas comerciais estavam estabelecidas em mais de 20 cidades importantes, desde Paris e Lyon na França até Barcelona na Espanha, Florença na Itália e até mesmo Damasco na Síria. Sua influência comercial se estendia dos movimentados portos de Marsella aos coloridos bazares de Constantinopla, criando uma rede que rivalizava com as mais poderosas corporações mercantis da época. Os lucros anuais de Jacques rapidamente se tornaram maiores que a receita total de muitos reinos europeus, incluindo alguns ducados franceses tradicionais. Ele não apenas vendia mercadorias, mas também financiava outros comerciantes, emprestava dinheiro a juros para nobres endividados e até mesmo investia em projetos de mineração e manufatura. Sua riqueza era tão vasta que ele possuía casas suntuosas em diversas cidades, cada uma decorada com os melhores produtos que suas rotas comerciais podiam oferecer. Esta riqueza extraordinária inevitavelmente trouxe acesso direto à corte real francesa. O rei Carlos VII, perpetuamente necessitado de dinheiro para financiar suas custosas campanhas militares contra os ingleses, logo percebeu o imenso valor estratégico de ter Jacques como aliado próximo. Em 1440, numa cerimônia pomposa no Palácio Real, o mercador foi oficialmente nomeado Argentier du Roi, uma posição de altíssimo prestígio que o colocava como principal responsável pelas complicadas finanças reais. Era um cargo de imenso prestígio e poder real que poucos plebeus na história francesa jamais haviam alcançado. Jacques não apenas administrava cuidadosamente as receitas sempre insuficientes da coroa, mas também financiava diretamente expedições militares custosas, negociava pessoalmente tratados comerciais complexos com outros reinos e aconselhava regularmente o rei em questões econômicas delicadas que afetavam todo o reino. Sua influência na corte francesa rapidamente começou a rivalizar com a dos mais poderosos e tradicionais duques e condes, homens que haviam herdado seus títulos e poder através de séculos de linhagem nobre. Mas o poder também trouxe inimigos mortais e implacáveis. A antiga nobreza francesa, orgulhosa de suas tradições milenares, via com horror crescente e mal disfarçado a meteórica ascensão daquele filho desprezível de peleiro que agora ousava ditar políticas importantes do reino. Duques altivos que orgulhosamente traçavam suas linhagens ilustres até Carlos Magno eram obrigados a engolir sua arrogância e pedir humildemente favores financeiros a um homem que consideravam nada mais que um plebeu enriquecido, uma revista sem berço que havia ultrapassado todas as barreiras sociais que deveriam ser intransponíveis. A inveja corrosiva e o ressentimento cresciam exponencialmente a cada dia que passava. Jacques, embriagado pelo sucesso e talvez perdendo a noção dos limites sociais, construiu um palácio magnífico em Bourges que superava em arquitetura e magnificência muitas residências reais tradicionais. O edifício era uma obra-prima da arquitetura gótica, com torres elegantes, salões imensos decorados com tapeçarias orientais caríssimas e jardins que rivalizavam com os do próprio rei. Suas festas regulares eram absolutamente lendárias em toda a França, com mesa farta de iguarias raras vindas do Oriente, vinhos preciosos de regiões distantes e entretenimento sofisticado que incluía artistas, músicos e poetas vindos de toda a Europa. A esposa de Jacques, Marseille de Léo Departie, usava joias deslumbrantes que faziam sombras da própria rainha francesa, causando comentários maldosos e invejosos em toda a corte. Seus filhos recebiam educação primorosa de tutores privados vindos das melhores universidades europeias, aprendendo línguas, matemática, filosofia e arte num nível que poucos filhos de nobres podiam igualar. A família Coeur havia se transformado, em apenas 2 décadas, de comerciantes modestos em uma das mais influentes e ricas de toda a França. Então Jacques cometeu seu erro mais fatal e irreversível. Em 1449, numa demonstração de poder que seria interpretada de forma completamente equivocada, decidiu financiar pessoalmente uma expedição militar particular para reconquistar algumas cidades francesas estratégicas que haviam sido perdidas para os detestados ingleses. Usou sua própria fortuna para equipar soldados, comprar armas de última geração e organizar uma campanha que foi militarmente um sucesso absoluto. Suas tropas,
bem equipadas e motivadas por pagamento generoso, conseguiram reconquistar várias cidades importantes, devolvendo território precioso à coroa francesa. Mas, politicamente, a iniciativa foi um desastre completo e irreversível. A nobreza tradicional interpretou esta ação como uma tentativa clara e perigosa de criar um exército privado, uma ameaça direta e inaceitável ao monopólio real do poder militar. Murmuravam nos corredores do palácio que Jacques estava se tornando poderoso demais, que suas ambições não tinham limites e que em breve poderia até mesmo contestar a autoridade real. Os sussurros maliciosos começaram imediatamente a circular pelos corredores sombrios do Palácio Real. Jacques Coeur estava definitivamente ficando perigosamente poderoso demais para a segurança do reino. Suas extensas conexões comerciais com mercadores árabes e bizantinos, povos de religião diferente, levantavam suspeitas crescentes sobre sua verdadeira lealdade religiosa e patriótica. Seus métodos comerciais inovadores, embora tecnicamente legais, eram vistos como excessivamente agressivos e desonrosos para os padrões tradicionais da época, que privilegiavam a honra sobre o lucro. A situação se deteriorou dramaticamente quando começaram a circular rumores sobre práticas comerciais questionáveis. Alguns nobres invejosos espalhavam histórias de que Jacques negociava regularmente com infiéis muçulmanos, vendendo-lhes armas e informações que poderiam ser usadas contra a cristandade. Outros sussurravam que ele manipulava preços artificialmente, criando escassez de produtos essenciais para maximizar seus lucros às custas do povo comum. Embora essas acusações fossem em grande parte infundadas, numa época de paranoia religiosa e social, rumores podiam ser infinitamente mais perigosos que fatos comprovados. A gota d'água que precipitou a catástrofe final foi a morte súbita e inexplicada de Agnes Sorel, a bela favorita do rei Carlos VII, em 1450. Agnes havia sido, durante anos, uma das pouquíssimas pessoas influentes na corte que genuinamente apoiava Jacques, protegendo-o consistentemente das intrigas palacianas maliciosas e defendendo-o quando outros nobres faziam insinuações sobre suas origens humildes. Ela compreendia o valor econômico que Jacques representava para a França e admirava sua inteligência e visão de futuro. Sua morte repentina e misteriosa, possivelmente por envenenamento embora isso nunca tenha sido provado, criou um vácuo perigoso de poder na corte que os inimigos implacáveis do mercador não hesitaram um segundo em explorar com máxima eficiência. Sem a proteção de Agnes, Jacques ficou completamente exposto aos ataques de seus rivais nobres, que finalmente vislumbraram a oportunidade dourada de destruir aquele homem que consideravam uma afronta à ordem social estabelecida. As acusações inicialmente começaram como murmúrios discretos e maliciosos nos cantos escuros do palácio. Alguns cortesãos sussurravam que Jacques havia pessoalmente envenenado Agnes porque ela supostamente descobrira seus alegados planos secretos de conspiração contra a coroa. Outros insinuavam com veneno que ele estava planejando usar sua vasta riqueza para comprar mercenários estrangeiros e derrubar violentamente o rei, estabelecendo-se como governante de facto da França. As evidências apresentadas eram extremamente frágeis e claramente fabricadas, mas numa época dominada por paranoia política crônica, rumores bem plantados podiam ser infinitamente mais perigosos e destrutivos que qualquer evidência factual. A campanha de difamação se intensificou rapidamente quando outros comerciantes rivais, que há anos invejavam secretamente o sucesso de Jacques, começaram a fornecer testemunhos de práticas comerciais supostamente desonestas. Alegavam que ele subornava oficiais alfandegários, sonegava impostos reais e mantinha contatos secretos com espiões de reinos inimigos. Cada acusação era cuidadosamente calculada para alimentar os preconceitos da nobreza contra comerciantes bem-sucedidos. Em 1451, a tempestade política finalmente explodiu com força devastadora. O rei Carlos VII, pressionado intensamente pela nobreza unificada e pelos próprios filhos que temiam genuinamente que a crescente influência de Jacques pudesse ameaçar sua herança real, tomou a decisão fatal de ordenar a prisão imediata do mercador. A acusação formal, lida publicamente numa corte lotada de nobres satisfeitos, era de conspiração contra a coroa, envenenamento de Agnes Sorel e traição contra o reino da França. O julgamento que se seguiu foi uma farsa judicial absoluta que chocaria até mesmo os padrões flexíveis da justiça medieval. Jacques foi mantido em prisão domiciliar rigorosa enquanto todos os seus bens eram sistematicamente confiscados um por um, numa operação de rapina que durou meses.
Sua rede comercial cuidadosamente construída ao longo de décadas foi desmantelada em questão de semanas por oficiais reais que se apoderaram de tudo o que puderam encontrar. Navios foram sumariamente apreendidos nos portos e vendidos por uma fração de seu valor real. Casas comerciais foram fechadas overnight e seus estoques confiscados sem compensação. Agentes leais de Jacques foram presos sob acusações vagas ou forçados ao exílio, destruindo completamente a rede de contactos que havia levado uma vida inteira para construir. Era uma operação sistemática de destruição total que visava não apenas punir Jacques, mas eliminar completamente qualquer possibilidade de ressurgimento futuro. A queda foi tão espetacular e devastadora quanto a ascensão havia sido meteórica. O homem que apenas alguns anos antes emprestara enormes somas de dinheiro ao rei da França agora implorava pateticamente por clemência básica numa cela fria, úmida e infestada de ratos. Seus antigos aliados na corte, que haviam se beneficiado generosamente de sua riqueza durante anos, agora o abandonavam completamente, temerosos de serem associados publicamente a um traidor oficialmente condenado. Durante 2 longos anos agonizantes, Jacques permaneceu preso enquanto o processo judicial se arrastava deliberadamente. Suas tentativas desesperadas de defender-se e provar sua inocência eram sistematicamente ignoradas por juízes que já haviam decidido seu destino antes mesmo do julgamento começar. Documentos importantes que comprovariam definitivamente sua inocência desapareciam misteriosamente dos arquivos oficiais. Testemunhas que poderiam depor favoravelmente eram discretamente intimidadas, compradas ou simplesmente impedidas de comparecer ao tribunal. A defesa de Jacques era tecnicamente sólida, não existiam evidências reais de qualquer conspiração, e suas práticas comerciais, embora inovadoras, eram perfeitamente legais segundo as leis da época. Mas a justiça medieval funcionava mais baseada em pressão política e conveniência social do que em evidências factuais. A nobreza queria sangue, e Jacques havia se tornado um símbolo conveniente de tudo que desprezavam na ascensão da classe mercantil. Em 1453, após um julgamento que foi uma paródia da justiça, Jacques foi formalmente condenado ao confisco total de todos os seus bens e ao exílio perpétuo da França. Escapou da pena de morte apenas porque o rei Carlos VII, no fundo de sua consciência, sabia perfeitamente que as acusações eram completamente infundadas e que estava destruindo um homem inocente por conveniência política. Mas essa clemência real limitada veio com uma condição deliberadamente cruel, já que jamais poderia retornar à França, a terra que amava mais que a própria vida. O exílio foi um golpe amargo e devastador para um homem que amava profundamente sua pátria francesa e havia dedicado sua vida inteira a enriquecê-la através do comércio internacional. Jacques refugiou-se inicialmente em Roma, onde o Papa Nicolau V, um homem sábio que reconhecia claramente sua inocência e compreendia a injustiça que havia sofrido, ofereceu-lhe proteção papal e abrigo seguro. Mas a distância forçada da França e a perda completa de sua rede comercial cuidadosamente construída devastaram emocionalmente o antigo mercador. Ironicamente, foi durante este exílio amargo que Jacques encontrou sua redenção final e uma chance inesperada de restaurar sua honra perdida. O Papa, impressionado profundamente com seus conhecimentos excepcionais do Oriente e sua experiência militar demonstrada, confiou-lhe a organização de uma cruzada ambiciosa contra os turcos otomanos que ameaçavam Constantinopla. Era uma oportunidade dourada de restaurar sua reputação manchada servindo diretamente à cristandade numa causa sagrada. Jacques aceitou a missão com o entusiasmo de um homem que finalmente vislumbrava uma chance de redenção. Usou seus contatos remanescentes e sua experiência incomparável para organizar uma expedição naval impressionante que deveria atacar posições turcas estratégicas. Pela primeira vez em anos, sentia-se útil novamente, trabalhando para um objetivo maior que seus interesses pessoais. Em 1456, Jacques morreu tragicamente na ilha grega de Chios, enquanto supervisionava os preparativos finais da expedição naval que deveria atacar Constantinopla. Suas últimas palavras, segundo crônicas da época, foram uma oração emocionante pela França, o país que o havia traído brutalmente mas que ele nunca deixará de amar com todo o seu coração patriótico. A morte de Jacques Coeur marcou simbolicamente o fim de uma era inteira na história comercial europeia. Com ele desapareceu não apenas um homem excepcional, mas toda uma concepção revolucionária de comércio e empreendedorismo que estava literalmente séculos à frente de seu tempo.
Suas inovações comerciais, métodos de financiamento e visão internacional só seriam redescobertos e aplicados pelos grandes mercadores do Renascimento italiano. Anos depois, quando a verdade sobre sua inocência total finalmente veio à tona através de investigações posteriores, o rei Carlos VII tentou desesperadamente reparar a injustiça histórica que havia cometido. Os filhos sobreviventes de Jacques foram oficialmente autorizados a retornar à França com honras, e uma parte significativa dos bens confiscados foi formalmente restituída à família. Mas o grande mercador já estava morto há muito tempo, e seu império comercial revolucionário havia sido perdido para sempre, fragmentado além de qualquer possibilidade de recuperação. A história extraordinária de Jacques Coeur tornou-se um símbolo eterno e poderoso dos perigos mortais do sucesso numa sociedade ainda rigidamente baseada em privilégios de nascimento e hierarquias sociais inflexíveis. Ele provou conclusivamente que o talento puro e a ambição desmedida podiam superar temporariamente as barreiras sociais mais rígidas, mas também descobriu da forma mais cruel que o poder conquistado através do mérito pessoal é sempre infinitamente mais frágil e vulnerável que aquele herdado pelo sangue nobre. Hoje, mais de 500 anos depois desta tragédia histórica, a magnífica casa de Jacques Coeur em Bourges ainda impressiona profundamente os visitantes modernos com sua arquitetura suntuosa e detalhes artísticos requintados. É um monumento silencioso mas eloquente a um homem extraordinário que ousou sonhar grande demais numa época implacável em que sonhar além de sua posição social era considerado um privilégio exclusivo dos nobres nascidos em berço de ouro.